E aí, galerinha, tudo jóia? Preparados para a nossa primeira aula online? Pois muito bem. Esta é a semana 1 do PET 4, Ensino Religioso. Nós vamos falar sobre os modos de viver, sobre os princípios de vida e sobre os modos de viver e os princípios expressos em diferentes textos. Na verdade, todo povo, toda sociedade tem um modo de viver. E com esse modo de viver, as pessoas têm costumes, têm os hábitos, têm as suas tradições. É ou não é verdade? É sobre isso que nós vamos falar. A primeira coisa que vocês vão fazer com muita atenção é pegar o pet de vocês. Pega ele impresso, online, dá uma pausa no vídeo e pega o pet. Pegou? Então, antes de você continuar ouvindo esse vídeo, você vai fazer a leitura do texto. Mas que texto, professor? Olha lá, texto informativo. Tem um texto que foi tirado do site do governo de Minas Gerais. É um texto chamado Nossa Gente. Tá vendo ali? Olha só. Opa! Aí, ó. Nossa Gente. Você vai ler esse texto. Combinado? Então dá uma pausa no vídeo para você ler o texto. Mas você tem que ler o texto todo? Claro que tem, gente. Um problema sério nosso é, às vezes, não ler o conteúdo, tá bom? Então, você vai ler o texto. Depois que você lê o texto, você volta aqui para o nosso vídeo. Belezinha? Leu tudo? Gostou? O texto era um pouquinho grande, né? Mas muito valioso. E é com base no texto que você acabou de ler que você vai responder algumas perguntas. Quais são elas? A primeira, com base no texto informativo, que costumes e hábitos são próprios? Ou seja, aqui onde nós moramos, existe algum costume? Existe algum hábito que seja nosso? Como que as pessoas recebem as outras pessoas? Por exemplo, tem lugar em que as pessoas, antes de ir na casa da outra, tem que ligar, tem que confirmar a presença. Aqui na nossa região, não, não é verdade? Inclusive, olha um hábito que nós temos na nossa região. A gente recebe muito mais as pessoas pela porta da cozinha do que pela porta da sala. Às vezes a gente até dá a volta com a pessoa para ela entrar quase que na porta dos fundos, porque a cozinha geralmente fica lá nos fundos. E aí a porta da sala que fica lá na frente, quase ninguém entra. Já reparou isso? É um costume da nossa região, é um costume mineiro. Então você vai procurar, você vai pensar em características do nosso povo, da nossa comunidade. Pergunta de número 2. Há pratos típicos da culinária mineira? Se você não sabe quais são os pratos típicos, dá uma pesquisada. Vai no Google. Quais são? Mas com certeza você deve conhecer. E aí vem a pergunta: você tem preferência por algum? Algum prato mineiro que seja comum na sua região? Vou dar uma dica: frango com quiabo, não é verdade? E por qual que você tem preferência? Beleza? Pergunta de número 3. Você já participou de alguma festividade popular e
ou religiosa na sua região. Ou seja, não precisa ser necessariamente uma festa religiosa. Vou dar um exemplo lá da minha região. Nós temos, por exemplo, agora, nessa semana de setembro, por conta da epidemia, nós não tivemos, mas nós temos a Semana da Pátria. Inclusive, no sábado mais próximo do dia 7 de setembro, a escola desfila pela avenida da cidade. Depois, todos se colocam diante da bandeira nacional, o hino nacional é tocado e depois é o dia inteiro de festa, com barracas de doce, com barracas de salgados, com jogos. É uma festa promovida pela Igreja Presbiteriana com a escola em Alto Jequitibá. Talvez você já tenha ouvido falar do jubileu que acontece em Manhumirim quase que no mesmo período, com atividades religiosas na matriz e com aquelas barracas e aquele parquinho na área de exposição. Então, eu quero que você me diga aqui, na nossa região, Mutum, Lajinha, tem alguma festividade popular, alguma época do ano que tem uma festa? Você vai lembrar de alguma. E qual chamou mais a sua atenção? Vamos para número 4. A número 4 é a seguinte. Há algum inventor, artista, escritor, alguma personalidade que divulgou ou que divulga a sua região? Ou seja, tem que ser. Você conhece algum poeta que gosta de escrever textos sobre Mutum ou sobre o Ocidente? Ou você conhece, quem sabe, um pintor, uma pessoa que gosta de fazer quadros, às vezes já desenhou a Pedra da Invejada e divulga esse trabalho, tá certo? Alguma personalidade, não precisa ser aquela pessoa famosa que passa na televisão, mas algum artista, seja escrevendo, seja pintando, seja cantando, de alguma forma, divulga a nossa região. Tá certo? Você vai responder então. A questão de número 5, gente, é um caça-palavras. Nós temos aqui a lista de palavras, tá vendo? Mineiros, hábitos, costumes, tradições religiosas, diversidade cultural, hospitalidade, crendices, geração, raizeiros, benzedeiros. Olha só que interessante. Será que aqui no Ocidente nós temos alguém que benze? Tem alguém que acredita em algum tipo de simpatia? É sobre isso que aquele texto está falando. É uma coisa muito mineira, tá bom? Ainda as palavras culinária, indígenas, africanos, europeus. Como que você vai fazer essa cruzadinha? Não vai ter outro jeito, gente. Você vai ter que, se você não tiver como imprimir, se você estiver fazendo online, você vai ter que copiar no seu caderno. Não precisa nem fazer os tracinhos, essas linhas na vertical e na horizontal. Pega o seu caderno, numa folha. Se você quiser traçar as linhas verticais, você pode, mas não é necessário. Desde que você escreva as linhas certinhas, uma debaixo da outra. Eu vou tentar te ajudar. Só um minutinho. Opa, vamos lá então, hein? Peguei o caderno. Tá vendo aqui, ó, a folha? Eu vou copiar igual tá ali, ó. Lembrando de dar um espaço. S, A, Q, H,
É lógico que eu vou copiar agora e na hora que estiver pronto, eu volto no. Olha só, comecei a copiar. Aqui o vídeo está espelhado, né? Então está ao contrário. Mas é isso que eu quero que você faça. Se você quiser riscar vertical, como eu falei, olha só. Estou pegando a régua, estou riscando. Estou acabando. Olha só, vamos ver se dá para ver. Mais ou menos, né? Mas é isso aí, não tem outro jeito, gente. Vocês vão ter que copiar letrinha por letrinha no caderno de vocês, tá certo? Por quê? Porque eu preciso de ver as respostas. Combinado? Feito o caça de palavras, aí nós temos a nossa última atividade. Você vai escolher 3 palavras que você encontrou no caça-palavras. Quais são as 3 palavras? De onde elas estão? De uma dessas aqui, olha só. Ok? Escolheu uma dessas aqui, então você vai lá e vai escrever uma frase demonstrando suas aprendizagens na aula de hoje. Tá certo? É uma frase usando as 3 palavras, demonstrando o que você aprendeu. Vou dar um exemplo. Nós temos, em nossa geração, costumes aprendido pelos nossos pais e passado para os nossos filhos através dos hábitos, viu? Do jeito que eu fiz aqui, você vai fazer outro, tá certo? Por exemplo, os europeus, africanos e indígenas têm grande influência no nosso costume mineiro. Eu não estou falando que tem, eu estou te dando um exemplo de frase, mas olha lá, ó, usei aqui, ó, tá certo? Boa sorte, bons estudos, não deixe de fazer e me procure lá no aplicativo Conexão Escola, no horário da sua aula, ou pelo WhatsApp. Tudo de bom, até mais.